Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos em mais uma aula de português, certo? E dando continuidade ao uso do nosso livro didático, vou pedir que todos vocês peguem o livro de vocês, certo? E abram na página 30, certo? Isso aqui, ó, a página 30 do livro de vocês. Então, acompanha aí junto com o livro, certo? Página 30. Estrutura e formação das palavras. Palavras primitivas, palavras derivadas, palavras compostas e afixos. Estrutura das palavras. Releia o trecho do mito Orfeu e Eurídice, apresentado no início desta unidade. Como todos os apaixonados, Orfeu e Eurídice gostavam de andar a sós pelos campos, desfrutando despreocupadamente um da companhia do outro. Costumavam sentar-se numa encosta e, enquanto contemplavam o cenário encantador que se descortinava diante dos seus olhos, Orfeu tocava sua lira e Eurídice cantava suavemente e infinito amor que lhes trouxera tanta felicidade. Item A. Os termos destacados nesse trecho vieram de outros, chamados de palavras primitivas. Qual a palavra primitiva de cada um? Aí você vai colocar apaixonados, né? Essa palavra é derivada de qual palavra? Isso, paixão, certo? Desfrutando vem de quê? Fruta. Suavemente vem de quê? Infinito vem de quê? Felicidade, você vai escrever. Item B. As palavras despreocupadamente e descortinava são formadas por um processo, por um mesmo elemento que dá a noção de negação. Qual é o elemento? E onde ele está localizado nessas palavras? É o que a gente chama de quê? De prefixo. Olha aqui, ó. O des. O prefixo des é o que vai indicar, dar uma noção de negação. É despreocupadamente, descortinava, certo? Você vai dizer qual é e onde está localizado na palavra. E qual é o significado dessas duas palavras, considerando o elemento encontrado e um contexto que elas são inseridas? O que é que significa despreocupado? Despreocupadamente, né? E descortinava? Você vai escrever. Vamos lá, página 31 agora, certo? Acompanha aí o livro. Estrutura das palavras. As palavras, elas são constituídas por um elemento, que é o radical, né? Que contém o seu significado mais importante e muitas vezes por outros elementos que modificam esse significado. E estudar a estrutura de uma palavra é conhecer os elementos que vão compor e o significado que as palavras expressam, certo? Então, os elementos que compõem a estrutura das palavras, como a gente já estudou esse conteúdo, certo? Então, só que a gente está vendo agora a versão dele no livro. Quais são? Radical, desinência, vogal temática, tema e afixo. Só que como vocês já assistiram a aula, já resolveram a atividade sobre, então tá todo mundo, pelo menos, entendendo boa parte desse conteúdo, não é? Só que a gente vai ver agora no livro. Vamos lá. Família de palavras. Há palavras que derivam de uma outra palavra primitiva. Mesmo que as terminações, afixos e desinências, elas deem características um pouco diferentes a cada uma. As palavras da mesma família, elas guardam semelhanças no significado e também na forma, como o radical, né? A parte delas que é igual. Então, o conjunto formado por uma palavra primitiva e pelas derivadas a partir dela constitui uma família de palavras, certo? E estudar a estrutura de uma palavra e saber como essa palavra se forma é conhecer os elementos que compõem e os significados que ela expressam. Radical. Leia outro trecho de Orfeu e Eurídice. Naqueles dias longínquos, em que as musas e as graças tornavam mais agradável a vida dos homens, vivia um grande cantor, poeta e músico, cujo nome era Orfeu. Embora sua música enchesse de sentimentos indescritíveis o coração de quem a ouvia, ninguém se comovia ou se compazia mais com ela
do que o próprio Orfeu. Nesse trecho, há duas palavras constituídas do mesmo elemento, músico e música. Esse elemento ele também aparece em musical, musicalidade, musicista, musicografia, etc. Então, radical é o elemento constante, é aquilo que não vai mudar, e que agrupa palavras em uma mesma família e lhes dá a mesma base de significado. Exemplo, ó, até onde vai aqui, ó. Music. Vem até aqui, ó. Esse aqui é o radical. Aí pode variar para musical, musicista, músico, etc. Ó, e lembrando, algumas palavras podem ser constituídas unicamente pelo radical, como é o caso de músico, né? Outras podem apresentar dois ou mais radicais. É o caso, por exemplo, das palavras compostas: musicoterapia, arco-íris, mico, leão dourado, certo? Vamos lá, página 32 agora. Sobre a desinência. Muitos verbos do texto Orfeu e Eurídice, né, estão no pretérito perfeito do indicativo. Veja os exemplos destacados. Ó. Vocês estão vendo aqui o texto e olha os termos. Olha aqui os verbos. Dirigiu, passaram, certo? Tudo no pretérito. No primeiro exemplo, o verbo dirigir, ele está na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, né? Dirigiu. Já no segundo, o verbo passa a estar na terceira pessoa, só que do plural, passaram, né? Foi mais de uma pessoa que passou. Mas nos dois exemplos, é o elemento final da forma verbal, é a desinência, né? Que é o que vai indicar a pessoa, o número, o tempo, o modo em que o verbo ele vai estar conjugado. Exemplo, dirigir e passaram. Ó, o radical de dirigiu é até o G. E qual a desinência? O I, o, né? Passaram, o radical, até o SS. Qual a desinência? O passaram, que é o que vai indicar se a pessoa, qual a pessoa, o número, o tempo, enfim, né? Desse verbo. Em substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes, a desinência ela vai indicar o gênero e o número. Exemplo, a valsa tenebrosa. Esse A não está indicando que a palavra está no feminino e no singular? Agora aqui, os barcos tenebrosos. A desinência S no artigo os e no substantivo barcos, ele vai indicar que as palavras estão o quê? No plural. E as desinências os, que indicam o adjetivo tenebrosos, está no masculino e no plural também. Certo? Então, o que é a desinência? É o elemento que vai indicar as flexões dos nomes e dos verbos. E ela pode ser tanto nominal quanto verbal. Quando é que ela é nominal? É quando ela vai indicar o gênero e o número dos substantivos, dos adjetivos, dos artigos, numerais e pronomes. E verbal é quando indica um número e a pessoa. Desinência é número pessoal, né, no caso, e o modo e tempo, que é o que a gente vai chamar de desinência modo temporal, né, dos verbos. E sobre vogal temática? Vamos lá. Observe o infinitivo de alguns verbos empregados no texto retirado de Orfeu e Eurídice. Dirigir, passar, ver, poder, sair, dar, impedir, fechar, querer. Certo? A gente já estudou os verbos, né, que pertencem às conjugações diferentes. E o que vai determinar a conjugação a qual pertence um verbo é a vogal que vai acompanhar o seu radical no infinitivo. O A, é I, o A, o E ou o I, né? E essa vogal é que a gente vai chamar de vogal temática, certo? Então vamos lá. Vogal temática é aquela que, unida ao radical do verbo, ela caracteriza a sua conjugação. Então é possível a gente identificar 3 vogais temáticas nos verbos, né? O A, que é a primeira conjugação, que é passar, dar, fechar, falar, beijar. A vogal E, que é o que a gente vai chamar da segunda conjugação, que é ver, poder, querer. E o I é o que vai indicar a terceira conjugação, dirigir, sair,
impedir, certo? Ó, agora observe estes substantivos: barqueiro, tarefa, rosnado, lira. Dos substantivos acima, apenas barqueiro apresenta flexão de gênero. Barqueiro, também pode ser barqueira. Nesse caso, as vogais O e A, elas são as desinências marcadoras de gênero. Nos outros casos, as vogais finais, elas não são marcas de flexão de gênero, uma vez que vai se tratar de substantivos que só tem uma forma, tarefa. Tarefa é sempre no feminino, não tem o tarefa. É a tarefa. Do mesmo jeito que rosnado, do mesmo jeito que lira. Certo? Então, em alguns substantivos, as vogais A, E e O, finais e átonas, são vogais temáticas nominais, certo? Visto que não há possibilidade de flexão de gênero. Exemplo, criança. Criança é sempre criança, não existe criança, certo? É sempre no feminino. Do mesmo jeito que foguete, do mesmo jeito que veneno, certo? Agora o tema. Considere as palavras abaixo: entrar, impedir, garganta, entrava, impediremos e gargantas. Ó, note que o conjunto composto pelo radical e pela vogal temática, ela forma uma base a qual se juntam as desinências. No caso dos verbos, as indicadoras do modo, né, que termina em R, e tempo, vá, número e pessoa, remos, né? No caso do substantivo, a desinência indicadora do plural, no caso é quem? O S. Então, o tema, o que é o tema? É o conjunto formado pelo radical mais a vogal temática. A gente viu separado o radical e a vogal temática. Então, quando uma palavra ela possui essas duas coisas juntas, é o que a gente vai chamar de tema, certo? É quando a eles se juntam as desinências responsáveis pelas diversas flexões dos verbos e dos nomes, certo? Então, tema é o conjunto que é formado pelo radical junto com a vogal temática, certo? E o que são os afixos, que a gente já viu na outra aula, né? Ó, veja aqui a palavra descanse, né? A gente tá vendo aqui que o canse de descanso é o quê? O radical. E o quem? É a desinência verbal, né? E o que é esse des? É o que justamente a gente vai chamar de afixo, certo? Então, a palavra canse, né? Ela tem o mesmo radical e ela vai ter a mesma desinência de descanse, mas o seu significado é bem distinto. Então, o elemento responsável por introduzir uma diferença tão grande no sentido é esse des, né? Que é anexado antes do radical. E ele marca a negação, certo? Porque a gente viu naquela primeira questão, o des é o que vai dar origem à negação, que vai indicar a negação, né? Que é o contrário que a palavra cansa significa, certo? Do mesmo jeito que desacreditar, desandar, certo? Ó, quando a vogal faz parte do radical, compare estes exemplos: banda, bandinha, café, cafezinho. Então, no primeiro caso, a vogal final A, ela desaparece quando o substantivo ele recebe a terminação no diminutivo. E no segundo, né, que esse é acentuado, isso não acontece, porque apenas no primeiro existe uma vogal temática. Entenderam? Então, em café e outros substantivos terminados de vogal tônica, tipo como gambá, caqui, caju, essa vogal ela faz parte do radical. Então, ela não é temática, certo? Porque de café a gente pode fazer o quê? Cafezinho, cafeeiro, cafezal. Então, a palavra café, ela já é o próprio radical, é o radical completo, certo? Adiante aqui, ó. Então, existem vários elementos afixos, né, que podem ser anexados ao radical cans. Antes ou depois dele. Exemplo, cansado, cansaço, descansar, certo? Então, os afixos,
Eles são elementos que se unem ao radical ou ao tema, modificando o seu significado e ou mudando a classe gramatical da palavra. Então, os afixos anexados antes do radical são chamados de prefixos. Pré é o que vem antes, certo? E aqueles anexados depois do radical, ou do tema, perdão, é o que são chamados de sufixos. Certo? Certo, meninos? Então, iremos encerrar nossa aula por aqui, certo? E na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre esse mesmo assunto, sobre a formação e estrutura das palavras, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.